Continuamos no ano de 1808, nos deslocando para o célebre dia 22 de dezembro de 1808, no famoso e historicamente importante concerto de Beethoven, no qual ele estreou várias de suas obras, inclusive a nossa aqui, do próximo estudo, que é a Fantasia Coral. Naquela época, durante a Quaresma e o Advento, Viena era um reduto do catolicismo, como na Itália, era proibido a montagem de óperas. Então, os teatros ficavam vagos. A dificuldade de Beethoven conseguir o teatro para ele apresentar e estrear tantas obras suas, também porque o teatro estava ocupado com montagens de óperas, que era de grande sucesso na época e um público fiel. Beethoven conseguiu o dia 22, vamos lembrar, eu falei isso na última aula, foi uma noite de muito frio, o Theater an der Wien estava com o aquecimento estragado, uma noite gelada, e Beethoven teve que aproveitar a oportunidade, que não sabia quando teria outra, e estrear uma quantidade grande de obras, por isso o concerto levou 4 horas. Acontece que na mesma noite, num outro teatro, Salieri, que na época era o compositor da corte vienense, fez também um concerto beneficente para viúvas e órfãos das guerras napoleônicas e principalmente do cerco de Viena e a ocupação de Viena pelos franceses. E isso atrapalhou um pouco o concerto de Beethoven, não totalmente, mas Salieri tinha o poder de ser um músico da corte, contratado pela corte. Então ele escolheu os melhores músicos da época para tocar no seu concerto, porque não havia uma orquestra permanente montada. Para Beethoven, sobraram músicos amadores, mais simples, que ele teve muito trabalho para angariar e conseguir passar as suas obras dificílimas, com pouquíssimo ensaio. E ele investiu, pagou o teatro, tinha que pagar os músicos, mas ele tinha os seus patronos. Beethoven vai viver numa época já diferente de Mozart. No começo da carreira de Mozart, ele tinha que se submeter às cortes, aos nobres, no estilo, até na condução da sua carreira, de tantas encomendas que ele tinha que um pouco seguir. Foi se libertando. Beethoven, totalmente livre, teve os patronos, mas ele colocou os patronos no lugar de patronos. Esclarecia que ele não aceitava interferência na sua obra, ele seguia a intuição, a inspiração. A Sonata ao Luar, que nós tivemos na nossa primeira aula, foi uma obra que resultou de uma inspiração de Beethoven, não foi encomenda de ninguém, como a Quinta Sinfonia e como as obras que estamos ouvindo hoje. E os patronos patrocinavam e se submetiam. Beethoven tinha certeza absoluta da genialidade dele, tanto que financeiramente Beethoven ia ter um prejuízo nessa noite, mas um patrono seu, o príncipe de Esterházy, que já vinha com a família numa tradição de patrocinar Haydn, Mozart, deu um pagamento para Beethoven por essa noite, uma pequena fortuna que cobriu todas as despesas e Beethoven saiu com lucro desse concerto. Eu quero fazer uma recordação com o Salieri, que eu citei agora há pouco, né?
Salieri foi, foi um personagem que ele transitou muito tempo, ele morreu com muita idade. Ele participou da história de Mozart, porque eles foram concorrentes e ele ficou com a fama de ser um homem muito invejoso. Tanto que resultou no filme Amadeus, a inveja de Salieri pelo talento de Mozart. Ele também foi professor de Beethoven e, com certeza, não deveria ter marcado no dia, na noite de Beethoven, que esperou o ano inteiro para apresentar essas obras-primas maravilhosas, que Beethoven ficou muito aborrecido com isso. Mas Deus compensou. Lá veio o patrono e resolveu financeiramente Beethoven. Essas são as histórias que envolvem essas obras. A fantasia coral, Beethoven compôs para encerrar esse concerto de 4 horas. E todos os críticos, analistas, a situam como precursora da Nona Sinfonia. Depois de 16 anos da composição da fantasia coral, Beethoven compôs a Nona Sinfonia. E lembra muito, como se ele estivesse experimentando nessa obra. Vocês vejam a grandiosidade de Beethoven. É uma obra com solistas, orquestra e coro. Completa. Os solistas, 2 sopranos e uma mezzo, e os masculinos, 2 tenores e um baixo, e um coro misto. E o coro cantou um texto que está na apostila de vocês, mas Beethoven deu liberdade para, se quisessem trocar o texto, poderiam trocar. Sempre esse caminho da liberdade de Beethoven. E nós vamos ver em 1951 um compositor e político comunista da Alemanha Oriental, Johannes Becker, compor um novo texto conclamando a liberdade e a paz, e que foi muito utilizado nas interpretações da fantasia coral nos anos pós-guerra e principalmente na Alemanha Oriental. Mas nós vamos assistir na íntegra uma apresentação especial. O pianista solista é o pianista canadense, nascido na França, Bruce Liu, de origem chinesa. Ele vai tocar numa sala especial em Varsóvia que cedia os concursos internacionais de Chopin. E esse que nós vamos assistir agora foi do último concurso internacional de Chopin, nessa sala em Varsóvia, em 2023, a maravilhosa interpretação de Bruce Liu com essa orquestra polonesa. E um brinde. Dentro desse vídeo vai ter um bis, porque Bruce Liu será ovacionado pela plateia. Ele que já foi vencedor de um dos concursos internacionais de Chopin. E o bis será dado numa obra maravilhosa, um romance para 6 mãos de Rachmaninoff, com Martha Argerich, Bruce Liu e outro pianista, excelente também, Thomas Ritter. É dessa forma que nós encerramos a aula de hoje, onde nós vamos mais escutar Beethoven, mais escutar música do que vocês me escutarem. E estaremos com obras na íntegra. Isso é muito importante. O nosso grupo de música online já está num estágio avançado de poder acompanhar obras na íntegra. E é um maravilhoso material para vocês arquivarem e terem essas grandes interpretações.